Após algum tempo, o aventureiro percebe que está perdido no meio do labirinto. O tempo passa, mas ele não consegue encontrar nenhum caminho, mesmo com um bom senso de direção. Isso não é suficiente em um labirinto mágico que muda constantemente. Ele acaba dando voltas e mais voltas, relembrando a conversa com o guarda, que lhe havia dito que o sol não seria de grande ajuda nesse local. O mapa mental parecia ser a solução, mas não era o que estava acontecendo. O morto-vivo sente que não sai do lugar, até que avista uma pequena construção à frente, cercado por um belo jardim, e vê uma jovem sentada ali. Era como se estar naquele local fosse a coisa mais comum do mundo. Ela pergunta se ele vai desistir, mas ele responde que continuará tentando. A moça então aponta o caminho, mas como é muito longo, ela sugere que ele tome um chá antes de partir. Ele aceita a oferta com prazer, e ao se sentar e observar a roupa chique da jovem, deduz que ela deve ser da família Latus. Ele começa a pensar que talvez o bule e a chaleira também sejam itens mágicos. Curioso, ele questiona por que ela não colocou as folhas de chá na chaleira. Ela explica que o item recria qualquer chá que já tenha sido preparado nele. Segundo a moça, há dois tipos de item mágico: os encontrados em labirintos e os criados com artesãos que imitam objetos do labirinto. Essa chaleira, por exemplo, foi encontrada em um labirinto há cerca de 200 anos, e na época valia apenas 300 moedas de platina. Carinho, né? A gente fica impressionado com o valor absurdo do item, já que qualquer um podia viver no luxo com apenas uma moeda dessa. Isso faz acreditar que a família Latus é ainda mais rica do que a família da nobreza. A jovem observa que muitos aventureiros deram suas vidas em busca de itens tão valiosos, mas também recorda que muitos morreram sem encontrar nada, além de sucatas e bugigangas inúteis. Ele prova o chá, e ao fazer isso, sua máscara se desfaz na parte de baixo do rosto, revelando sua face. A jovem se espanta, mas rapidamente finge que nada aconteceu. Ela fica feliz com o elogio sobre a bebida e conta que criou um dos seus favoritos para essa ocasião. Depois, pergunta se a máscara que ele está usando é um item mágico. Gente confirma e menciona que uma amiga comprou a máscara em uma barraca de malte, e ele relembra que o item custou apenas 3 moedas de bronze, mas nesse momento ele só está falando isso em sua mente. Surpresa, a moça fica impressionada por um item como aquele ser encontrado em malte, e quer dizer que está disposta a pagar um preço justo por ele. Gente, é claro, não considerava vender o item, pois sabe que a máscara protege sua identidade e muitas vezes foi o que o manteve vivo. Além disso, ele nem consegue removê-la. Ele recusa a proposta, levanta-se e se prepara para continuar sua jornada. Antes de partir, a jovem misteriosa aconselha que ele não olhe diretamente para o sol, o que o deixa curioso, pois percebe a existência nela. Enquanto segue em frente, ele se pergunta por que tanto falar sobre o sol, até que em um certo momento ele desaparece de vista. Sem querer, ele joga uma pedra para o alto, e ela é totalmente teletransportada para algum lugar misterioso. A gente começa a pensar que talvez tenha atravessado vários portais sem perceber, e que ainda esteja no começo do labirinto. Esse pensamento o deixa quase louco, mas depois de muitas horas, finalmente encontra uma saída. Na entrada da mansão, ele vê a garota de antes ao lado de Isaac Wright. Ela parabeniza Rente pela conquista, e ele atribui o sucesso ao conselho que ela deu. A jovem então se apresenta como Laura Latus, líder da família Latus. Rente menciona seu nome e seu rank de bronze e o trabalho que veio realizar, além de perguntar sobre a recompensa por ter saído do labirinto. Laura confirma o prêmio e oferece a ele a possibilidade de escolher qualquer item mágico da coleção da família. Rente brinca dizendo que gostaria de levar o item que criou o labirinto. Laura responde que ele é realmente curioso, mas que infelizmente não pode desfazer desse artefato. Rente fala que estava apenas brincando e diz que fez isso com um jeito de retrucar pelo tanto de tempo que passou dentro do labirinto. Em seguida, Isaac abre uma porta para a escadaria que desce.
enquanto Laura explica que os itens mágicos feitos por artesãos são mais estáveis, embora só sejam capazes de criar itens simples, como as luzes que acendem sozinho. Hank fica se perguntando até onde vai o mistério dessa família, cheio de surpresas. Eles chegam a um grande salão, onde as luzes se acendem e revelam um longo corredor. Laura começa a filosofar sobre as origens dos labirintos, dizendo que ninguém sabe ao certo aonde vem e por que existem. Ela compara isso ao item mágico, alguns dos quais pode parecer inúteis, mas são exatamente valiosos. Para ilustrar, ela joga uma bola mágica no chão e ela fica quicando para sempre, sem sentido algum. A gente pergunta o motivo dela estar na coleção. Ela responde que apenas queria o item, pois colecionadores são assim. Hank então pega uma réplica de uma máquina a vapor impressionante e Laura explica que a Oeste é conhecido por suas imponentes naves a vapor, que transportam pessoas com o poder do vapor. No caso dessa miniatura, ela é movida por mana e controlada por esse item peculiar, parecido com um tipo de um controle remoto. Na verdade, o povo do Oeste baseou suas naves a vapor nesse exato protótipo. Empolgado, Hank pergunta se pode ficar com a miniatura, mas Laura o interrompe, perguntando se ele realmente vai optar por esse item. Embora ele tenha o desejo infantil de tê-lo, Hank sabe que o item é apenas um brinquedo e que perder a chance de algo realmente útil seria um erro. No entanto, Laura revela que nem tudo é o que parece e pede a Hank que se concentre na miniatura. Quando ele faz isso, sua consciência é transferida para o objeto, permitindo-lhe enxergar através das máquinas. Hank começa a pensar em usá-lo para exploração, mas como sua mana só permite o uso por alguns minutos, ele decide refletir melhor antes de tomar uma decisão. Enquanto examina as opções, Hank encontra uma pedra preciosa que brilha à medida que algo se aproxima, e um quadro que, ao apertar um botão na moldura, se torna real e atravessa a tela. Surpreso, Hank ativa outro item mágico, mas Isaac havia deixado o dispositivo de desligamento distante para a segurança. Um golem gigantesco se forma no meio do salão e começa a atacar Hank. Laura pede a Isaac que vá rapidamente pegar o dispositivo de desligamento, enquanto Hank tenta segurar a criatura que suga mana e materiais inorgânicos para ficar mais forte. Ele sabe que não pode vencer, mas decide tentar atrasar o monstro. Com algum esforço, ele consegue arrancar um braço da criatura, lembrando de uma conversa com Lorraine que ele contou sobre os golems. Ela dizia que os antigos golems haviam uma palavra escrita em suas testas, que ao ser alterada faria o monstro colapsar. Hank verifica e não vê nada escrito, então o golem o arremessa para longe. Após a queda, Hank se lembra que Lorena estava falando de golems antigos e que atualmente eles possuem um dispositivo de desligamento externo. Se esse dispositivo não estiver disponível, a única alternativa é fugir. Vendo que Isaac tem dificuldade para encontrar o dispositivo, mas cara, eu não me tanque na cara dessa menina, velho. Olha só o sorriso dela aparecendo. Parecia que tinha planejado isso, é sério. Continuando. Hank decide usar a sua técnica secreta. Ele ativa a fusão de mana e energia e espera que o golem ataque. Assim que o monstro avança, Laura desativa a criatura no ar com uma palavra e o golem é parado instantaneamente. Isaac se culpa pela desorganização, mas Laura assume que é a responsabilidade como mestra. Hank, por sua vez, se questiona sobre o preço dos danos causados, mas Laura responde calmamente que os servos irão resolver a situação. Em seguida, ela pergunta qual item Hank deseja levar. Hank gostaria de se continuar explorando as opções, se não for um problema. Eles continuam em busca de um artefato ideal. E em um dos corredores, Hank encontra itens de monstro que não são mágicos, mas usados na criação de remédios e armas. Ao se aproximar de um frasco de sangue de vampiro, Hank sente uma tentação forte, mas Laura nota a reação e explica que, se ingerido, o sangue transforma o indivíduo em um vampiro. No entanto, os registros desse acontecimento são raros, e na maioria das pessoas que tomou o sangue enlouqueceram e morreram. Aqueles que sobreviveram perderam a humanidade. Hank considera que a vida eterna é um desejo valioso e pensa em vender o frasco à alta nobreza. Por fim, ele decide o que fazer. Ao voltar para casa, Hank mostra para Lena a nave de controle mágico e conta como é possível projetar seus sentimentos no item. Lorraine fica impressionada, lembrando que a nave a vapor do Oeste foram baseadas nesse artefato mágico, e não ao contrário.
ela comenta que a família Latos é mais generosa do que a própria corte, ao dar um item tão valioso a Rente. Rente acredita que a genialidade que se deve ao fato de ser um dos poucos aventureiros capazes de atravessar o pântano dos Taraques com frequência, e isso que tem grande valor, pois a cura da líder e da família Latos não tem preço. Quando ele saía da mansão, Isaac entrega a nave e agradece por Rente ter aceitado um serviço tão complicado, afirmando que seria pago cada vez que o aventureiro completar a tarefa. Rente então oferece a nave para Lorena experimentar, mas a maga responde que não é hora para fugir da realidade. Isso entristece Rente, enquanto Isaac prepara a medicação para a mestra. Com isso, ela comenta que Rente é um convidado comum e que isso é empolgante de certa forma. Isaac responde que não é um problema, sendo algo pontual, e logo ressalta que Laura precisa descansar. Nesse momento, descobrimos que Rente levou o sangue de vampiro para casa. Quando questionado sobre a real funcionalidade, ele diz que sente que algo mudaria se ingerisse. Lorene lembra que Laura disse sobre os perigos desse item, pois muitas pessoas que tiveram um fim trágico ao beber o sangue. Rente admite que tem medo, mas sente que precisa disso para evoluir, e o desejo profundo por uma substância indica isso. Lorene lembra que esse é o método perigoso, e embora o corpo morto-vivo dele possa suportar, ela prefere que ele não beba. Ela diz que, se ele quiser, pode ficar em sua casa para sempre e seguir a vida como aventureiro. No entanto, ela imagina que esse não seria o desejo de Rente, lembrando de quando ele trabalhava incansavelmente para alcançar a classe medril, sem conseguir progredir. Rente olha novamente para o frasco, refletindo sobre o que fazer. E aí galera, vocês estão curiosos sobre qual será o próximo passo de Rente? Se ele beberá o líquido misterioso desse frasco ou não? Então eu espero vocês no próximo episódio para saber a resposta. Então eu espero vocês lá, hein? Tchau, tchau!